Essa questão está dizendo o seguinte: ao pesquisar preço para a compra de uniformes, duas empresas E1 e E2 encontraram como melhor proposta uma que estabelecia o preço de venda de cada unidade por 120 menos N sobre 20, onde N é o número de uniformes comprados, com o valor por uniforme se tornando constante a partir de 500 unidades. Se a empresa E1 comprou 400 uniformes e a empresa E2 600, na planilha de gastos deverá constar que cada uma pagou pelos uniformes respectivamente quanto. Então, questão interessante, né? O problema está dizendo aí que o preço unitário do uniforme, ele depende da quantidade de uniformes comprados. Da seguinte forma, olha só, o preço unitário depende da quantidade de uniformes comprados. Da seguinte forma, ele vai ser 120 menos N sobre 20, se o N for menor ou igual a 500, né? Se N menor ou igual a 500. Se N menor ou igual a 500. Porque o problema está falando que a partir de 500 o preço torna-se constante. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular o preço do uniforme se N for 500. Se N for 500, o que a gente obtém aqui? Olha, 120 menos 500 sobre 20. Isso vai dar 120 menos aqui 500 dividido por 20 vai dar 25. E 120 menos 25 dá 95, né? 120 menos 25 dá 95. Então, o preço do uniforme é 95 se N for maior do que 500. Pronto, essa é a situação do problema, né? Então, o preço unitário do uniforme depende da quantidade de uniformes que você comprar. Da seguinte forma, olha, o preço vai ser 120 menos N sobre 20, onde N é a quantidade de uniformes comprados, se N for menor ou igual a 500. Porque para N maior do que 500, o preço torna-se constante, né? A partir de 500 unidades, melhor dizendo, o preço torna-se constante. Então, se N for 500, o que a gente tem aqui? 95 é o preço unitário. Então, tá aqui, 95 se N for maior do que 500. Muito bem. Aí, o problema está dizendo que a empresa E1 comprou 400 unidades e a empresa E2 600 unidades. Então, já vamos pensar aqui na empresa E1, pessoal, na empresa E1. Bom, quanto a empresa E1 gastou, pessoal? Para eu determinar o quanto ela gastou, eu devo multiplicar a quantidade de uniformes que ela comprou pelo preço unitário do uniforme. A empresa E1 comprou 400 uniformes, então eu vou multiplicar 400 uniformes, 400, vezes o preço unitário na compra de 400 uniformes. Aí você vem para cá, olha, como 400 é menor do que 500, você vai usar essa lei de associação para determinar o preço unitário do uniforme. Vai ficar assim, ó, 400 que multiplica 120 menos 400 sobre 20. Isso vai ser 400 vezes, aqui vai ficar 120, menos aqui 400 dividido por 20 vai dar 20, né? Então, eu vou ter aqui, olha, 400 vezes 100 e 400 vezes 100, 40 mil. Então, o gasto da empresa E1 é 40 mil. Agora, vamos ver o gasto da empresa E2. Novamente, mesma linha de raciocínio. Para eu determinar o gasto da empresa E2, eu devo multiplicar a quantidade de uniformes que ela comprou pelo preço unitário do uniforme. Ela comprou 600 uniformes, então você vai multiplicar 600. Só que como 600 é um número maior do que 500, o preço unitário vai ser 95. Então 600 vezes 95. E 600 vezes 95 vai dar 57 mil. 57 mil. Muito bem. Assim, a alternativa certa é a letra C.